Quando um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Quando um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha, nela te brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande. Gratidão com louvor eterno. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande. Gratidão com louvor eterno. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Louvado seja o nosso Deus. É com alegria que estamos reunidos nessa noite para louvar e bendizer o nosso Deus. Que nós possamos, como cantamos, estar na presença do Senhor nessa noite. Que possamos estar reunidos para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Nós queremos fazer a leitura neste momento do livro de Salmos, capítulo 67. Salmos 67 tem como título As Nações Rendem Graças. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Aleluias. Louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra. Que nós possamos estar a exemplo do que lemos agora. Mais uma vez, repetindo, né? Que nós possamos nessa noite render adoração e louvor ao nosso Deus. Que nós possamos, com certeza temos, né, motivos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Então que nós possamos com muito júbilo e alegria nos nossos corações estarmos diante do Senhor. Nós vamos cantar agora o hino de número 104, que diz louvor ao Trino Deus. Então que todos juntos, mais uma vez, possamos bendizer o nome do Senhor através dessa canção. Nossas vozes com
Louvado seja o Senhor. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. É sempre com muita alegria que nós nos reunimos, mesmo que distantes, para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. E nós queremos convidar você a deixar o seu comentário aqui na transmissão desse culto, registre também o seu pedido de oração, esteja participando dessa forma interativa conosco nessa noite. Nós nos alegramos em saber que você aí tem assistido, então curta esse vídeo, compartilhe e que você possa assim abençoar a vida de outras pessoas. Nós vamos ter agora o nosso momento de confissão, nós vamos estar cantando uma canção e que você aí, onde estiver, possa se colocar diante do nosso Deus, que você possa entregar a sua vida mais uma vez ao Senhor, que você possa ter um momento de intimidade especial com o nosso Deus, colocando diante do Senhor aquilo que você tem trazido no seu coração, as suas angústias, os pecados que cometemos, os erros, que você possa aproveitar esse instante para se aproximar ainda mais do nosso Deus. Nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, mais uma vez nessa noite, para Te pedir, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor esteja purificando, ó Pai, as nossas vidas, que mais uma vez a Sua misericórdia, ó Deus, se renove sobre nós. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque entendemos que o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem sido misericordioso, ó Deus, com as nossas vidas, ó Pai. Tantas coisas que fazemos que não agradam o Seu coração, mas nós nos alegramos, Senhor, porque o Seu amor não muda, o Senhor não altera os sentimentos que tem a nosso respeito, Deus, e que nós possamos, tocados por esse amor, Senhor, buscar ainda mais a Tua presença, buscar ainda mais intimidade contigo, Deus, que as nossas vidas sejam exemplo para outras pessoas, que as nossas ações, as nossas atitudes, que todas elas possam louvar e bendizer o Teu nome, Deus, que nada, Senhor, que façamos possa envergonhar a Tua palavra, envergonhar o Teu evangelho, Deus, que nós possamos ser purificados pela Tua presença, Deus, nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos neste momento que o Senhor esteja conosco, Pai, nos abençoando, renovando sobre nós a confiança, renovando sobre nós a fé, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos assistir agora mais uma edição do nosso boletim online, então nós pedimos muita atenção dos irmãos em casa para que acompanhem aí as programações e os recados dos ministérios da nossa igreja.
Assista agora mais uma edição do nosso Boletim Online. Olá pessoal, tudo bem? Saudade de todo mundo, um beijo bem grande para vocês. Estão aí todos participando da escola dominical? Todo domingo tem um professor esperando você, preparando uma aula para você poder participar. Mas na verdade, hoje eu não estou aqui para falar da escola dominical. Eu quero falar de uma programação para as crianças que vai ter no final de semana, que vai ser muito legal, que é a EB Kids, tá? O tema é Sinalizando o Amor de Deus. Eu tô dentro, e você? Então é isso aí que nós vamos aprender no sábado, tá? Então a partir das 16 horas vocês vão receber o convite para entrar no YouTube da igreja para você assistir aí na sua casa a EB Kids, tá? Então vai ter louvor, vai ter a palavra com a Rosileia, aquela moça que escreve as revistas da escola dominical, vai ter o nosso pastor, vai ter um monte de coisa legal. Então, vocês vão participar desse momento. Depois que acabar o momento do vídeo, vai ter o Zoom. Então, nesse Zoom, o que vocês vão fazer? Se receber o Zoom, vocês vão entrar e lá nós vamos ter nossa gincana. Gente, não pode ter EB, né, EBF, que não é de férias, né, sem ter uma gincaninha, não é verdade? A gente tem que ter uma gincana, então vai acontecer no Zoom. Assim que terminar a atividade no vídeo, vocês vão entrar no Zoom com as professoras de vocês e elas vão fazer umas gincanas com as atividades, ó, super legais. Então vai valer a pena você assistir, tá? E vocês vão receber um kit que chama Kit Drive. Segunda-feira, o Ministério da Comunicação vai estar enviando nas redes sociais, tá? Nos grupos do Zoom, aliás, do WhatsApp. Aí as mamães já vão lá, já tira a cópia, já deixa tudo pronto, porque vai ter atividade do dia 18 e atividade do dia 19, para vocês já deixarem prontinho para poderem participar na hora das gincanas do Zoom. E também a atividade da história, que é para vocês pintarem, fazerem colagem, tem um monte de coisa legal lá. Então, pedir para a mamãe, para o responsável deixar tudo prontinho. Então, no sábado é às 16. E no domingo, às 10 da manhã, tem mais EB Kids, tá? Vai ser o quê? Vai ter louvor com a tia Flavinha, vai ter a tia Silvinha e o tio Edilson com seus fantoches, que vão contar uma história super legal, que vocês vão amar. Depois a tia Paula vai estar fazendo uma dinâmica com vocês sobre sinalizar o amor de Deus, né? Então, gente, olha, tá sendo tudo preparado com muito carinho, você não pode perder. Depois a tia Paula vai ter uma palavra do nosso querido pastor André. E aí, encerrando esse momento, vocês vão fazer a atividade e vamos combinar com a família para vocês tomarem um lanchinho juntos. Quando é na igreja, a gente toma aquele lanche gostoso, não é? Mas agora vai ter que cada um tomar um lanchinho, comer uma frutinha juntos em casa, tá? E tem também a questão da camiseta. Nós bolamos uma camiseta, mas ela não é obrigatória. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Aqui, ó, escola dominical, ó, sinalizando o amor de Deus, tá? Quem quiser adquirir a camiseta, é só lá na Aline Shinkai e pedir a sua. Ah, não quero comprar, não tem problema. Mas a gente vai combinar o seguinte, no sábado, para a gente poder estar participando da gincana, vou pedir para vocês pegarem uma camiseta vermelha, uma amarela ou uma verde, tá? Que você tenha em casa, não precisa comprar, para a gente poder estar participando da gincana e ficar super legal, tá bom? Então, ó, EB Kids, dia 18 e dia 19. Convide seus amigos, seus primos, seus coleguinhas para estar participando desse momento diferente e bem gostoso que a gente está preparando para vocês. Deus os abençoe e até lá! Oi, pessoal! No dia 18 até 19 do mês de julho vai ter EB Kids.
E eu tô convidando vocês para participar com a gente. Um abraço, tchau, eu tô com saudade. Amados irmãos e irmãs, a paz. Vivemos momentos de preocupação, de ansiedade, mas o nosso Deus maravilhoso tem cuidado de nós. E nós precisamos cuidar da obra dele. Por isso venho aqui hoje alertar os irmãos que precisamos continuar com nossas contribuições, com nossos dízimos e nossas ofertas. A igreja criou alternativas para que possamos fazer essas contribuições. Nós podemos fazer um depósito, um TED ou uma transferência bancária para o Banco do Brasil, agência 0347, dígito 6, conta 45841, dígito 4. Os irmãos também podem contribuir na igreja. A secretaria está ficando aberta à tarde, mas se o irmão não pode ir lá, o irmão pode avisar, pode telefonar, que nós iremos na sua casa buscar a sua contribuição. O importante é que a obra de Deus não pare, que façamos a nossa parte. Então, irmãos, estamos colocando à disposição essas alternativas para que possamos levar adiante a palavra do nosso Deus. Que fiquem todos na paz, que o Deus eterno e maravilhoso esteja provendo a vida de cada um, para que possa estar sempre contribuindo na sua obra, porque isso é fidelidade e Deus irá nos retribuir de maneira grandiosa isso. Muito obrigado e fiquem com Deus. Esses foram os avisos e recados dos nossos ministérios. Nós queremos que você acompanhe as nossas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, siga o nosso Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. O nosso nome é Igreja Metodista em Penápolis em todas essas redes. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, quando eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, quando eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou
seja o nosso Deus, que alegria podemos bendizer e louvar o nome do Senhor. Eu creio que a glória do Senhor está inundando aqui este lugar, está inundando também a sua casa, que você possa ver a glória do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. Aleluias. Vamos louvar mais um pouco ao nosso Deus. Eu creio que nós temos muitos motivos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Então que nós possamos, através dessas canções, render toda a glória e todo o louvor que é devido ao nome do Senhor. Que nós possamos confiar na palavra do nosso Deus, que nós possamos confiar que o Senhor tem o controle sobre as nossas vidas, que nós possamos descansar no nosso Pai. Nessa noite, neste momento, você possa dizer que grande é o Senhor nas nossas vidas, porque Ele tem nos dado a vitória. E mesmo que nós não estejamos vendo ela neste momento, que você possa crer, porque essas são as promessas do Senhor para a nossa vida. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Então que você possa descansar e confiar no Senhor e render nessa noite ao nosso Deus toda alegria, todo júbilo e todo louvor que há nos nossos corações. Aleluias. 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 Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que o você, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao
agradecemos por este momento em que podemos louvar e bendizer o Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos reunidos como igreja. Apesar de estarmos cada um em sua casa, cada um em um lugar diferente, nós estamos louvando e bendizendo o Deus das nossas vidas, o Deus a quem nós rendemos toda a honra e toda a glória como cantamos. E nós queremos, Senhor, celebrar com júbilo ao nosso Deus essa noite, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado, que nós possamos reconhecer isso em todos os instantes, ó Deus, que nós possamos vislumbrar os pequenos milagres que o Senhor tem operado nas nossas vidas, que o Senhor abra, ó Deus, nesta semana a nossa visão, para que possamos enxergar a Tua mão e o Teu cuidado sendo demonstrado, dispensado, ó Deus, nas nossas vidas. E nós queremos, Senhor, que o Senhor nos abençoe ainda esta noite através da Tua palavra, Deus, que ela sirva de alimento espiritual para as nossas vidas, que nós possamos ser fortalecidos pela ministração que o Teu Filho fará hoje às nossas vidas, Deus, que Ele fale conosco e que nós possamos ouvir através dele a Sua voz, Pai. Que o Senhor esteja cuidando das nossas casas, das nossas vidas, que o Senhor esteja neste momento tomando os nossos corações diante de Ti. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Quero saudá-los na graça, na paz e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los para a nossa meditação nesta noite. Abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Texto bastante conhecido de todos nós. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nós leremos a partir do verso 1, que está escrito assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso de número 18. Atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por um. Até aqui, irmãos e irmãs. Nós estamos vivendo no nosso calendário litúrgico o tempo do Pentecostes, o tempo após o Pentecoste, ou o que nós chamamos de tempo comum. E esse tempo tem uma diferença dos tempos litúrgicos, em especial porque esse não tem como auge uma grande celebração, nem é marcado por inúmeras datas festivas. É o tempo comum, é o tempo em que nós somos convidados a perceber a ação de Deus em todas as coisas, perceber a ação de Deus principalmente nas coisas comuns, nas coisas simples da nossa vida diária. Perceber a presença de Deus no acordar e no dormir, no cantar e no chorar. Perceber a presença de Deus no trabalho e no descanso, na hora de semear e na hora de colher. Neste domingo, os textos do nosso calendário litúrgico, eles nos levam a perceber que a criação inteira, ela se alegra com a libertação do povo de Deus, que o Espírito Santo nos proporciona força, coragem,
para andar no caminho de Deus. E que por causa de tudo isso, nós somos convidados a continuar o trabalho do semeador. Pois essa é a nossa vocação. Semeando sem medo e com o coração cheio de amor, cheio de esperança. O texto do Evangelho de Mateus, ele procura responder aos acontecimentos descritos nos capítulos anteriores do livro de Mateus. Jesus veio trazer nova vida, mas muitas pessoas rejeitaram o seu ensinamento. Mateus 13, os versículos que lemos, relata a parábola do semeador e a sua explicação. Não fazem parte desse nosso texto, não fazem parte dessa perícope, o texto que nós pulamos, os versículos de 10 a 17, porque nestes versículos, Jesus afirma que os segredos do reino, os céus são revelados somente para as pessoas que já aceitaram Jesus. Nesse caso, os discípulos, e que as parábolas não seriam entendidas pelo povo. O fato é que há muita discussão em torno do motivo que levou Jesus a falar por parábolas. Para um grupo, as parábolas seriam e são contadas ao povo e entendidas somente como histórias bonitas. Enquanto há um outro grupo que acredita que o poder das parábolas é de justamente ajudar o povo a entender o que é o reino de Deus. A parábola do semeador, ela é encontrada também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Das muitas parábolas contadas por Jesus, apenas 2 parábolas Jesus explica. Das cerca de 18 parábolas que nós temos, Jesus explica apenas 2 dessas parábolas. E uma delas é a parábola do semeador. A outra é a parábola do joio, que também fala de colheita, que também fala de semeadura. O fato, queridos irmãos e irmãs, é que a parábola do semeador é talvez uma das parábolas mais conhecidas. Justamente por ser tão conhecida, ela é um tanto quanto desafiadora para nós falarmos a respeito dela. Pregar sobre essa parábola é desafiador, porque a pergunta que nós precisamos fazer é o que a parábola do semeador ainda tem para nos dizer. O que a parábola do semeador tem para nos dizer agora em 2020. E eu gostaria de enfatizar aqui algumas características, algumas questões que eu considero um tanto quanto importante, e sobretudo no que nós olhamos muitas vezes para esta parábola, e a maneira que nós fazemos uma leitura crítica dela, é que nesta parábola há um desperdício de sementes. Porque o texto nos diz que as sementes foram lançadas, foram caindo no caminho, e que elas foram lançadas em todo tipo de terreno. Nós, muitas vezes, ao olhar isso, pensamos em desperdício. Quantas vezes na igreja nós vemos algumas ações e nós falamos, mas isso é um desperdício, isso não devia ser feito dessa forma. O fato, queridos, é que eu quero olhar para esse texto a partir dessas sementes lançadas, aparentemente como um desperdício, mas eu quero olhar para isso como sendo algo bom. Por quê? Porque esse desperdício tem tudo a ver com a graça de Deus. Esse desperdício tem tudo a ver com aquilo que Deus faz comigo e com você. Deus lança a sua graça sobre as nossas vidas, independente se vai cair em terra boa ou terra ruim, Ele lança a sua semente de graça. Deus semeia graciosamente em nossas vidas. Deus semeia a semente, a palavra, e confia que nós possamos fazer as escolhas certas. Ele confia que nós possamos fazer com que as sementes do amor, da justiça, da solidariedade possam brotar nos nossos corações, possam crescer e possam produzir mais sementes ainda para serem repartidas. Acredito, irmãos e irmãs, que cada um de nós tem dentro de si todos esses tipos de solos que a parábola nos conta. Todos nós temos um pedacinho de cada uma dessas terras. E o Senhor lança sobre nós a semente da graça, do amor e do perdão. Somos tudo ao mesmo tempo e Deus sabe disso. Deus sabe da nossa volatilidade. Deus sabe de como nós somos inconstantes. Deus sabe, querido. Ah, pastor, será sabe? Foi Ele que te fez, meu irmão. Foi Ele que te fez, minha irmã. Deus sabe.
de toda a nossa inconstância. O extraordinário, queridos, de uma parábola é que ela utiliza algo aparentemente simples, algo extremamente comum, e através de um certo exagero, ela nos leva a uma nova compreensão. E se nós seguirmos essa lógica, e seguindo essa lógica, nós podemos constatar um exagerado descuido do semeador, porque ele joga semente para todo lado, confiando que alguma vai cair em solo fértil. Parábolas nos fazem pensar na nossa história e na nossa vida. Parábolas, elas começam despretensiosamente, e nós vamos ouvindo, e quando nós menos esperamos, nós entramos nelas, e dali de dentro, nós não temos mais como escapar. Esse foi um dos grandes méritos de Jesus como pregador, envolver as pessoas nas suas histórias, e nas suas histórias trazer lições de vida. Essa foi a grande estratégia de Jesus como anunciador do reino de Deus. Em nossas comunidades, entra muitas vezes em questão se as atividades que nós desenvolvemos, ou que nós vamos desenvolver, se elas darão certo. Quantos de nós já não tivemos discussões como essa? Quantos de nós já não fizemos estudos, fizemos uma série de perguntas como essa? Perguntas como: será que fazer estudo bíblico nas casas vai trazer mais gente para a igreja? Será que destinar verba para uma instituição para atender crianças que são de fora da igreja vai trazer essas crianças para a igreja? Será que isso não é jogar dinheiro fora? Gastar dinheiro com EBF vai trazer crianças para a nossa comunidade? Será que nós não deveríamos aplicar esse dinheiro em outro lugar? Quantas discussões assim nós já vimos? Será que nós não estamos lançando dinheiro para lugares que nós não sabemos o resultado? E provavelmente, querido, eu vou te dizer sim, porque os resultados não dependem de mim, não dependem de você, eles dependem de Deus, da sua graça e do seu amor. Que bom que Deus não pensa assim, que bom que Deus não lança semente como os modos de produção hoje. Porque se nós olharmos para os modos de produção hoje, eles lançam semente friamente calculados em terrenos específicos. E provavelmente você não seria um terreno específico, eu não seria um terreno específico para Deus lançar sua semente sobre nós. Mas pela graça de Deus, o semeador, ele sai semeando, sabendo que a semente é boa. Porque em nenhum dos casos essa semente deixou de nascer. Talvez nós poderíamos, mas aí daria uma outra discussão, falar: mas teve semente que foi comida pelos pássaros, então ela não deu fruto. Você não sabe onde que esse pássaro comeu e onde ele foi lançar essa semente? Você não sabe. Ou alimentar pássaro é coisa ruim? Pássaro também não precisa comer? Então, mas isso dá uma outra discussão, nós vamos falar sobre isso em outra ocasião. Mas aqui, queridos, nós precisamos focar justamente nessa questão de que o semeador não acha que isso é um desperdício. Ao contrário, ele lança a semente, confiando que ela vai produzir seus frutos. Perguntas como essa são comuns, queridos. Por um lado, é muito difícil para os administradores, para nós que gostamos da gestão, apoiarmos projetos que a gente não vê, às vezes, algum tipo de lucro. Ainda que na igreja o nosso lucro não seja financeiro, mas a gente quer ver um lucro, a gente quer ver onde a gente está colocando dinheiro, e a gente quer poder mensurar isso. Como se o anúncio do Evangelho pudesse ser mensurado. Como os frutos do Evangelho, se eles pudessem ser mensurados com resultados. Por outro lado, ministros, ministras, e aqui eu não estou falando de pastores, pastoras, estou falando de todos e todas que são chamados e chamadas a serem ministros e ministras do Senhor. Às vezes nós estamos tão tímidos, com iniciativas tão tímidas, porque a gente quer fazer só aquilo que a gente tem certeza que vai dar certo. E se tem uma coisa que o Covid está ensinando para a gente, é que não tem nada certo, que não tem nada programado. Nós estamos vivendo um ano daqueles que para administrador nenhum botar defeito, porque
eu me considero um administrador, nós temos uma péssima mania de ter tudo friamente calculado. Pra você ter uma ideia, eu já tenho até a data que eu vou correr a Maratona de Jerusalém, já tenho a data que eu vou levar minhas filhas para a Disneylândia, ou melhor, porque tem uma série de coisas que agora começam a fugir do controle. E por isso nós precisamos cada vez mais depender da graça e do cuidado de Deus. Mas nós precisamos ser audaciosos nos nossos investimentos, nós precisamos ser audaciosos ao lançarmos as nossas sementes, nós precisamos nos arriscar um pouco mais, deixar de sermos tão tímidos nas nossas iniciativas e pensarmos em como participarmos deste projeto de lançar sementes para todos os lados, para todos os cantos, caiam elas aonde cair, porque é fato que elas serão utilizadas, elas servirão para algumas coisas, quer seja para alimentar pássaros, quer seja para fazer brotar uma raiz, quer seja para brotar uma terra profícua, quer seja para ela fazer com que uma grande árvore surja. Mas a semente precisa ser lançada. Amados irmãos e irmãs, nesse contexto, a parábola do semeador tem muito a contribuir, pois facilmente nós podemos constatar que na parábola há um desperdício enorme de semente. Como eu disse, quem nos tempos de hoje, com uma agricultura de precisão, ainda joga semente para todo lado? Acredito que ninguém faz isso. A maioria das sementes utilizadas nas lavouras, elas custam muito caro, é verdade, e elas não podem ser desperdiçadas. Os técnicos fazem as contas de quantas sementes vão lançar e aonde vão lançar, e que quantas sementes podem cair das máquinas, porque hoje já tem máquinas para semear, para garantir uma colheita farta, já existe. E na parábola nada disso acontece. Na parábola não tem esse cálculo. Sem fazer distinção entre tipos de solo, a pessoa semeia e vai semeando. E a parábola nos diz que algumas caíram ainda à beira do caminho e foram comidas pelos pássaros. Outras sementes brotaram, mas por causa das pedras ou dos espinhos, não cresceram. Em todo caso, seguindo a lógica comum, o semeador não cumpriu sua função corretamente. Ele desperdiçou sementes, nós poderíamos dizer. Acaso não é isso também que Deus faz? Acaso não é assim que Deus faz comigo e com você? Deus, entre aspas, aqui desperdiça o seu amor. Desperdiça o seu amor por nós. Desperdiça o seu amor por gente como eu e você. Muitas vezes ranzinzas, muitas vezes mal-humorados, muitas vezes mal agradecidos, e aí a gente poderia passar o resto do culto fazendo uma lista dos nossos defeitos. Mas Deus não olha para nada disso. Deus lança sua semente sobre todos e todas. Deus lança a sua graça sobre todos e todas. Ah, meu irmão, minha irmã, olhando novamente para as nossas comunidades e também para o nosso ministério, eu pergunto, se nós não estamos muito cuidadosos em lançar as sementes, se nós não estamos muito calculistas ao lançar as sementes, com o nosso excesso de cuidado com a semente, muitas vezes nós deixamos de semear, e muito solo fértil não está recebendo a semente também. Você já parou para pensar nisso? Porque essa parábola desafia a nossa maneira de compreender o jeito como nós trabalhamos, o jeito como nós cumprimos o reino de Deus. Essa parábola desafia a nossa maneira de compreender o jeito que trabalhamos, o jeito que servimos, o jeito que pregamos, o jeito que estudamos, a maneira que nós louvamos, a maneira como nós nos reunimos em culto, e agora que nós não estamos podendo nos reunir, a maneira como nós nos mantemos em comunhão. Será que nós devemos desperdiçar sementes, por exemplo, com o batismo de crianças cujas famílias não são da igreja? De vez em quando eu sou questionado sobre essas coisas. Ai, pastor, o senhor não deve batizar gente que não é da igreja. Ai, pastor, o senhor não deve fazer casamento de gente que não é da igreja.
Por quê? Porque o solo não é fértil, meu irmão? Nós somos todos agrônomos do coração. Todos nós somos especialistas em olhar para o coração de alguém e saber que aquilo não vai produzir frutos. Será que Deus age assim comigo e com você? Dizendo, não, nesse você põe semente, nesse você não põe. Você já parou para pensar nisso? Será que devemos desperdiçar o pão e o vinho com um grupo de alguns pecadores que nós temos na igreja? Na igreja de vez em quando tem uns pecadores que a gente acha que não merece receber o sagrado pão, o sagrado vinho, que custa dinheiro tão caro. Nós nos achamos no direito de escolher aonde nós vamos lançar a semente. E de tanto escolher, a gente acaba não lançando em lugar nenhum. Será que devemos desperdiçar o nosso tempo fazendo, doando cestas básicas para as pessoas que estão em situação de pobreza e que nem são da igreja e que provavelmente nem virão na igreja? Ah, pastor, tem gente que a gente dá cesta básica que nem vem na igreja. Que bom, querido, porque se eu soubesse que nós estamos trocando cesta básica para vir na igreja, eu ia parar de deixar fazer isso. Porque o evangelho que eu creio, ele é muito melhor do que ter que fazer uma permuta com a cesta básica. O evangelho que eu creio, o Cristo que eu sigo, ele tem que ser muito mais atraente do que a pessoa vir na igreja por conta de uma cesta básica. Porque na verdade, quando nós doamos uma cesta básica, nós não estamos fazendo favor para a pessoa, é a pessoa que está nos possibilitando colocar a nossa fé em prática, não ficar apenas em palavras. Amados irmãos e irmãs, será e será. Essa parábola, ela nos anima a nos arriscar. Essa parábola nos anima a tentar coisas novas, a não nos preocupar tanto com o resultado. Aliás, nós não deveríamos nos preocupar tanto com o resultado. Por quê? Porque o resultado não depende de nós, ele depende de Deus. O nosso papel é lançar a semente, o nosso papel é confiar que acima de tudo Deus está agindo. Esse é o nosso papel. E o importante aqui é o processo, lançar as sementes. Porque a semente é boa. Deus está preparando o solo e Ele nos convida a jogar a semente. Cedo ou tarde, as sementes brotarão. E é essa a esperança que nos move. É essa a esperança que nos faz dobrarmos os nossos joelhos, que nos faz dia a dia continuar fazendo o que nós fazemos aqui. Cada uma e cada um de nós pode e precisa participar desta tarefa. Ainda que aos olhos humanos, tantos trabalhos pareçam inúteis. Ainda que aos olhos humanos, tantos trabalhos pareçam infrutíferos. Nós precisamos continuar a lançar a semente. Por mais que na aparência insucesso siga insucesso, nós precisamos continuar lançando a semente. Jesus está cheio de ânimo e de confiança. E Ele confiou em mim e em você para darmos sequência a este projeto, a este processo de lançarmos a semente. Deus vem e com ela a bênção de uma colheita farta, que supera todo desejo e toda compreensão. Eu quero concluir, e eu concluo com as palavras de um livro de Joaquim Jeremias, que se chama As Parábolas de Jesus. E ele diz assim: apesar de todo insucesso e de toda oposição, Deus fará emergir do início sem esperança o fim magnífico que Ele prometeu. Vou repetir. Apesar de todo insucesso e de toda oposição, Deus fará emergir dos inícios sem esperanças o fim magnífico que Ele prometeu. O que cabe a mim e a você, meu irmão, minha irmã? Lançarmos as sementes, sermos mais audaciosos, sonharmos mais, nos arriscarmos mais, a dependermos mais da graça e do cuidado de Deus.
A mim e a você não cabe julgar e analisar a terra. Não cabe a mim e a você analisar terreno. Cabe a mim e a você saber que temos a semente. E a semente é boa. Porque, como eu já disse, todas elas nasceram. Todas elas germinaram. Independente do solo que elas caíram. Ou seja, a semente é boa. Mas precisa que nós lancemos a semeadura. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue a ministrar nas nossas vidas. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nesse instante. Amado Deus, nós te agradecemos por este tempo e pela oportunidade que temos de participar deste projeto, Senhor, da plantação do reino de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma boa semente, e esta semente se chama Jesus Cristo e a sua palavra. Pai, a tua palavra é a semente que pode produzir frutos a 30, 60, 100 por um. E cabe a nós, Senhor, como teus servos, lançarmos estas sementes. Que o Senhor nos leve, Senhor, a nos arriscar mais. Que o Senhor nos leve, Senhor, a termos novas ideias, a experimentarmos o novo. Mas sobre tudo isso, Pai, nós queremos fazer na dependência do Teu Espírito Santo. Estamos neste tempo, do tempo comum, do tempo de vermos o agir do Senhor nas pequenas coisas. Nós temos visto o agir do Senhor na nossa comunidade, nós temos visto o agir do Senhor curando, Senhor, restaurando os nossos familiares, os nossos queridos enfermos, enfermas. Pai, que o Senhor continue a fazer isso, que o Senhor continue a dar a Tua graça no nome de Jesus. Nós queremos, Pai, mais uma vez colocar todos os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, Pai, aqueles que estão aguardando resultados de exames, aqueles que estão aguardando, Senhor, por procedimentos cirúrgicos, Pai, que eles sejam tocados pela Tua presença e pelo mover do Teu Espírito Santo. Pai, nós queremos também interceder por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com problemas nas suas rendas. Pai, que no nome de Jesus o Senhor os assista também com a Tua graça e com o Teu amor. Pai, nós queremos orar pela nossa comunidade e te pedir, Pai, que o Senhor nos capacite através do Teu Espírito Santo a lançarmos as sementes da graça, as sementes do amor, as sementes da esperança. Completa, Senhor, a Tua palavra em nossos corações. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor continue a nos abençoar. Que o Senhor continue a derramar da Tua graça sobre as nossas vidas. Recebamos a bênção em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que a bênção do Deus Pai, Filho, Espírito Santo, que a semente que foi lançada e germinada em nós, possa ser partilhada e possa produzir paz, vida e vida em abundância, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha uma boa semana. Nós te aguardamos para participar do nosso culto na quarta-feira. Fique com Deus, em nome de Jesus.